Olá, seja muito bem-vindo de volta aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Adriana Brito, maquiadora profissional e também ministro curso de maquiagem para maquiadores profissionais e também para maquiadores que estão começando nessa carreira maravilhosa que é a maquiagem. E no vídeo de hoje você vai aprender a fazer um semi-cut crease. O que é isso, Adri? É essa técnica aqui de olhos que eu tô usando. Então a gente tem esse côncavo recortado, mas somente até a metade dos olhos. Então aqui a gente fala que é um semi-cut, tá? Então é metadinha ali, cortadinha do nosso côncavo, tá? Então espero muito que você goste dessa técnica. Essa técnica ela requer um pouquinho mais de habilidade, mas não precisa preocupar se você ainda tá começando, porque essa técnica ela é ótima para treinar a sua precisão, tá? E eu vou te dar também passo a passo completo para você realmente aprender a realizar aí essa técnica para você fazer em você, nos seus próximos atendimentos, nas suas modelos, enfim. É uma técnica que você pode utilizar com tons mais neutros, igual eu fiz, e aqui embaixo eu só coloquei um toquezinho de cor, uma pitadinha ali de cor, mas você também pode colocar tudo neutro, fica a seu critério, tá bom? Então bora lá então para nossa aula aí para você aprender a fazer o semi-cut crease. E se você chegou e é novo ou novo por aqui, seja muitíssimo bem-vindo, tá? Tem muito conteúdo legal aqui no canal, já aproveita e se inscreve, tem um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever e ativa aquele sininho para você ser notificado sempre que saírem vídeos novos, você vai receber um plim aí no seu celular, tá? E se você já é velho de guerra, muito obrigada pela sua companhia de novo, tá? E agora bora então pro nosso passo a passo dessa maquiagem. Bora começar então, eu tô utilizando aí o corretivo D3 da Kryolan e um pincelzinho kabuki bem pequenininho. Eu aplico esse corretivo no meio da minha pálpebra. Esse corretivo ele vai servir como um fixador e também um potencializador das nossas sombras. Então eu aplico concentrando assim bem no meio da pálpebra e com a esponja eu venho dando batidinhas e aí eu vou levando esse corretivo tanto pro canto interno quanto pro canto externo. Como aí eu já tinha feito a pele, eu prefiro fazer dessa forma porque eu não levo excesso de produto até o encontro lá da minha pele. Vou começar fazendo a parte de baixo dos olhos, eu tô usando essa paleta da iMagic e essa paleta são produtos cremosos, é uma paleta maravilhosa, você pode fazer maquiagem artística, você pode utilizar como base de sombra e aí eu tô usando como base de sombra. Eu misturei o azul com o rosa e eu consegui esse roxo e eu apliquei com um pincel que eu gosto demais, que é o da Eco 271. Ele é bem pequenininho para fazer essa parte inferior dos olhos, ele é maravilhoso. Aí eu aplico e depois eu venho tirando o excesso num papelzinho, eu sempre deixo um papelzinho comigo, um papel toalha quando eu tô fazendo a maquiagem. Aí eu vou, primeiro eu aplico em tudo e depois para esfumar, eu vou esfumando e vou tirando o excesso de produto no papel, tá? Então essa forma assim é um truquezinho bem legal que você não fica com excesso de produto no seu pincel, tá? Aí eu vou estar utilizando a paleta da Beauty Glazed, a Studio Color, tá? Vou usar essas duas cores, uma roxa mais escura e uma rosa. Primeiro eu venho com a roxa, tá? Eu tô vindo com o pincel da Macrylan, que meu pincel já é tão velhinho que eu não tenho a referência dele, mas ele é um pincel maravilhoso também para fazer esse esfumado inferior aí dos olhos. Então primeiro eu venho aplicando o roxo escuro, em cima daquela base de sombra roxa, né, que a gente utilizou. E na borda desse roxo escuro, eu venho fazendo movimentos de vai e vem com rosa mais claro. Então, eu gosto muito de fazer dessa forma, utilizar um produto cremoso antes, porque esse produto cremoso vai ajudar a gente na fixação e também vai potencializar demais as cores da nossa sombra, né? Além de ficar com o acabamento muito mais bonito. E por cima eu tenho que selar, tá? Então eu selo com a sombra roxa e depois com a sombra rosa. Tô utilizando o pó de contorno Pupinha da Suelle Makeup. Ele é maravilhoso, ele é um bronzer, né? Maravilhoso. Eu utilizei na pele também e tô utilizando no canto externo dos olhos para fazer o acabamento com a minha pele. Eu tenho gostado muito de fazer esse tipo de acabamento, eu acho que assim deixa um acabamento assim mais fluido, sabe? Não fica uma coisa separada, olho e pele, sabe? A gente consegue unir o olho ali com a pele, então eu aplico com um pincel bem gordão mesmo, tá? Eu faço como se fosse o contorno mesmo dos meus olhos, então eu emendo esse contorno do meu nariz, né, com a parte lá dos meus olhos, abaixo ali da sobrancelha, aplico por todo o contorno do meu olho, né? Então, tanto o contorno externo quanto também lá dentro do contorno interno.
Volto com aquela mesma paleta, né, da Beauty Glazed e vou utilizar esse marrom mais escuro. Esse marrom, ele tem uma leve cintilância, tá? Nada demais. Vocês vão ver aí que na imagem vai parecer mesmo que ele é opaco, tá? E aí eu tô usando um pincel mais gordinho de esfumar. Esse, se não me engano, é o E36 da Dai Makeup, ele é mais gordinho. E aí eu venho fazendo os 3 pontinhos, tá? Então, um pontinho no canto externo, um ponto bem no meio dos olhos, no alto dos olhos e um pontinho no canto interno dos olhos, tá? Então, olha só como é que fica o resultado. E agora eu vou começar a ligar esses 3 pontos dando batidinhas. Então, gente, eu deixei essa parte do vídeo sem corte para vocês verem quantas vezes eu vou e volto na paleta. Toda hora que eu tiro o pincel do meu rosto, eu tô voltando com o pincel lá na minha paleta, tá? Então, olha, eu peguei mais sombra, volto com a sombra. Primeiro eu vou dando batidinhas, tá? Agora eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincel um pouco mais preciso, né? Um pincelzinho menor. Esse pincel eu gosto muito. Ele é o Gold 5 da Make One, tá? Então ele é um pincel assim um pouco mais preciso, também é um pincel de esfumar, porém ele é mais preciso. E aí eu venho aplicando a sombra no mesmo lugar, tá? Só que eu vou dando mais intensidade, mais pigmentação para essa sombra. Então, eu venho, primeiro aplico e depois eu começo a fazer movimentos de vai e vem. Eu tenho que deixar essa sombra mais escura bem pigmentada, porque na hora que eu fizer o recorte, ela tem que aparecer, tá? Então, principalmente ali no canto interno, eu tenho que tomar, assim, bastante cuidado para deixar essa sombra bem pigmentada. Aí, eu volto com o meu pincel grandão, aquele primeiro pincel, né, que eu tinha aplicado essa sombra mais escura, e eu venho fazendo movimentos de vai e vem na borda dessa sombra mais escura, tá? Então, é assim, 50%, metade das cerdas desse pincel para dentro, metade das cerdas para fora, tá? E dessa forma eu vou conseguir fazer uma transição bem bonita dessa sombra mais escura com aquela primeira sombra, que na verdade é um pó de contorno que a gente aplicou, tá? Então, depois eu volto com o mesmo pincel pequenininho para intensificar ainda mais. Olha só como é que eu intensifico bem o cantinho interno dos olhos. É muito importante intensificar bem, porque se você não intensificar, na hora que você fizer o recorte, não vai aparecer, tá bom? Então, esse é um truquezinho, sempre que você for fazer semi-cut crease ou cut crease, você tem que deixar essa margem, né, do seu recorte bem pigmentada, tá? De preferência mais escura, para você realmente conseguir enxergar aí, tá bom? Agora eu volto com aquele meu pincelão bem gordão, só para dar um acabamento final, jogando bem lá pro alto da sobrancelha. Volto com o corretivo D3 da Kryolan, aplico bem rente à raiz dos cílios e olho lá pra cima. Dessa forma eu já vou ter aonde que na verdade eu vou ter o formato do côncavo, tá? Só que eu gosto de fazer esse recorte do semi-cut ou do cut um pouquinho mais pra cima do que o recorte original do meu olho, tá? Então, eu sempre faço um pouquinho mais pra cima. Porque se eu fizer exatamente na linha do côncavo, quando eu abrir os olhos, o que vai acontecer? Não vai aparecer, né? Então, o que eu faço? Eu sigo o mesmo formato, porém, eu dou um offset na linha, entendeu? Eu coloco um pouquinho mais pra cima a mesma linha. Então, o formato é o mesmo, eu só aumento um pouquinho o côncavo. E eu gosto também de fazer o canto interno aberto, tá? Então, olha só como é que no canto interno eu abro um pouquinho essa sombra, eu deixo como se fosse uma passagenzinha ali para a sombra mais clara. Eu acho que, assim, eu gosto dessa forma, mas se você quiser também você pode fazer esse recorte começando do cantinho interno mesmo, do ponto assim, bem interno dos olhos, né? Do canto lacrimal ali, né? Você pode fazer também, mas eu prefiro fazer ele abertinho, tá? E aí, gente, é paciência mesmo, tá? Vocês veem que eu pego o espelho, eu coloco até um pouco mais pra cima, porque senão, se a gente ficar olhando pra baixo, a gente não consegue fazer. Então, você tem que olhar a sua cliente de frente com os olhos abertos pra você conseguir fazer esse recorte bem bonitinho, tá? Ou se você estiver fazendo em você, você tem que olhar o espelho bem de frente pra você, tá bom? E aí, eu faço primeiro o esboço, né? Vocês viram que eu faço bem de levinho o esboço e depois, agora, eu venho aplicando maior quantidade de produto, tá? Aí, gente, é um truque maravilhoso. Esse truque eu aprendi com o M. Mitchell, tá? Ele faz dessa forma também. Pra quem não conhece, o trabalho dele é incrível. Ele faz umas maquiagens artísticas muito top. Vou deixar o arroba dele aí pra vocês. Olha só, eu peguei um pincel de esfumar, pincel de cerda sintética, e eu venho esfumando esse corretivo, gente. Então, isso vai dar um acabamento maravilhoso no corretivo que eu apliquei,
tá bom? Agora eu volto com a nossa mesma paleta, um tomzinho mais claro, e com o pincel de aplicar a sombra, que é um pincel bem achatadinho, eu venho depositando essa sombra. Vocês veem que eu não arrasto essa sombra, eu só vou colocando essa sombra. E, gente, nesse momento a gente tem que tomar muito cuidado para a sombra não sair lá para cima, né? Então, a gente tem que vir no recorte bem devagarinho. Se eu bater muito forte, a sombra vai voar e vai chegar lá no meu recorte, tá? Então, a gente vem bem devagarinho, colocando essa sombra, uma quantidade maior de sombra, pra gente ter certeza de que o corretivo que tá ali por baixo tá 100% selado, tá? E bem no cantinho interno também, eu deixo essa passagem, né, que eu falei pra vocês aí, do recorte do côncavo. Agora eu volto com aquela sombra marrom mais escura, né, com o mesmo pincel, aquele pincel da Make One Gold 5, e venho ali, ó, trazendo essa sombra ao encontro da sombra mais clara, tá? Então eu venho fazendo esse o depósito dessa sombra mais na diagonal, conseguem perceber? Então na diagonal eu faço como se fosse um Czinho ali, tá vendo? Então ele fica na diagonal e depois ele sobe de novo. Aí eu tô vendo bem de frente pra ver como é que ficou essa simetria. Venho com a colinha de glitter da NYX, aplico com o dedinho e depois eu venho com esse pigmento, é o pigmento da Catarine Hill. Ele é um pigmento meio douradinho, mas você pode aplicar o pigmento que você quiser. Se essa sua transição da sombra clara e da sombra escura não tiver ficado muito boa, essa é uma dica também maravilhosa, gente. Se a transição não tá boa, taca glitter que vai ficar tudo certo. Ou um brilhozinho como esse, de uma asa de borboleta, né? Depois eu venho com um pincelzinho vassoura, dando uma vassourada em tudo para tirar os brilhozinhos, né, que ficaram aí, caíram na pele. Aplico máscara de cílios da Ruby Rose, a Trópico, e colo os cílios postiços. E tá então finalizada a nossa maquiagem. Aí eu deixei uns closes aí pra vocês verem no detalhe como ficou essa maquiagem. Eu particularmente adorei essa maquiagem. E claro que assim, gente, se você não gosta dessa linha d'água, né, colorida, por exemplo, você pode aplicar aí um marronzinho tradicional, ou de repente um preto, ou de repente fazer bem fininho mesmo, que também vai ficar maravilhoso, tá? Você pode, de repente, mudar a cor do brilhozinho, colocar um mais prateado, colocar um colorido também, vai ficar super bonito, tá bom? E o tutorial dessa pele eu vou trazer muito em breve pra vocês, tá? Eu já cheguei aí com a pele pronta pra gente focar realmente só nos olhos, né? Porque o semi-cut é uma técnica que requer um pouquinho mais de habilidade, então eu queria explicar pra vocês bem nos mínimos detalhes, tá? Então tá aí o resultado da nossa técnica. Finalizada então a nossa maquiagem. E aí, gente, o que vocês acharam? Vocês vão conseguir fazer esse semi-cut crease? Só treinar um pouquinho aí, treina a habilidade ali da mão pra você conseguir fazer esse recortezinho, tá? Não vai ser de primeira que vai sair, vai treinando, vai testando aí, tenta pegar em olhos diferentes também pra você conseguir achar esse ponto ideal do recorte do côncavo, tá? Mas mais importante, assiste o vídeo, volta aqui quantas vezes forem necessárias e pratica, tá? Pra você realmente conseguir pegar ali a mão pra conseguir finalmente fazer essa técnica, tá? Finalmente conseguir fazer, nossa, eu acho que eu dei uma embolada aí, mas enfim, você entendeu, né? Então é isso por hoje, gente. Se você reproduzir essa maquiagem aqui ou qualquer outra maquiagem que tem aqui no canal, não se esquece de tirar uma foto e me marcar lá no Instagram, que é adrianabrito.makeup, tá aparecendo aqui na tela pra você. Eu quero conhecer o rostinho de vocês, tá bom? Então, muito obrigada pela sua companhia, por você ter assistido o vídeo até aqui. Muitíssimo obrigada pela sua atenção, tá? E a gente se vê muito em breve no nosso próximo vídeo. Já aproveita, se inscreve aqui no canal também, tem um botãozinho aqui embaixo, inscrever-se, clica lá, e também do lado tem um sininho. Clica nesse sininho para você ser notificado, e aí sempre que saírem vídeos novos aqui, temos vídeos novos todas as semanas, você vai receber um plim aí no seu celular, uma notificação, e receber esse conteúdo maravilhoso sempre em primeira mão, tá bom? Então, muito obrigada por você ter assistido o vídeo mais uma vez, a gente se vê muitíssimo em breve. Um beijo enorme para vocês e até mais!